Capítulo 2 Lago Negro. Fiz a minha passagem por um longo e negro túnel com muitas, mas muitas risadas sarcásticas, e me encontrava no profundo desespero, medo, pavor, porque por mais que soubesse haver vida após a morte, nunca imaginei que fosse tão tenebroso e medonho como foi. Ao final do túnel, me deparei em um lago muito grande e negro, com águas cremosas de tanta sujeira que nela tinha. Mas o pior era ver a quantidade de espíritos que nela boiavam. Gritavam, e eu me enojei muito com isso. Mas os meus amigos se mostraram a mim, e o quanto era bom e prazeroso a eles me ver nessa situação. Muitos deles gritavam: "Eu consegui! Você viu, seu canalha? É chegado o seu momento, e agora você vai ter o que merece." Um horror. Asseguro que não seria possível narrar, pois desconheço palavras para classificar tão horrível local. O pior de tudo que não eram as visões tenebrosas, mas a densidade do local. A sensação é realmente indescritível. Por lá, permaneci muitos anos, nem sei dizer quantos, e passei todas as provações que achava poder existir. Fui maltratado, passei fome, frio, medo e ainda apanhava muito. O mais estranho é que sabia ter morrido, mas o meu corpo respondia à dor como quando vivo. Se quando vivo reclamava dos pesadelos, era porque não sabia que os tinha apenas como sinais. E melhor, só os tinha quando dormia. Hoje era em tempo integral. Sentia tanto nojo de mim que passei a nem me olhar mais. E com o tempo fui perdendo a forma. Pois apesar de conhecer amigos do bem como eu conheci, por nenhum momento me dispus a chamá-los ou a pedir ajuda deles. Pelo contrário, quando me lembrava deles, ficava mais revoltado e atribuía a culpa por estar como estava a eles. Eu os cobrava por ter me lançado nesse mundo da psicografia, que havia desgraçado a minha vida e minha morte. Com esses pensamentos e sentimentos, o Lago Negro parecia me engolir para mais fundo. E lá permaneci por longos anos. Um dia chorei coisas que nem me lembrava mais como fazia, mas pensei em meus pais e chorei. Senti dor no peito, de remorso, e chorei, mas chorei tanto que pedi a Deus que me perdoasse por tê-los maltratado tanto. Foi então que vi em minha frente uma imagem que só de me lembrar choro copiosamente. Foi minha mãezinha, sorrindo para mim, como se atendesse o meu pedido. Ela disse: "Meu filho, se acalme, isso vai passar." Nossa, como eu desejei seu colo. Como desejei que o tempo voltasse para que tudo tivesse sido diferente. Mas não dá mais para voltar no tempo. O que dá é para continuar e fazer desses enormes erros ponte de acesso para acertar daqui em diante. Minha mãe se fazia presente mesmo depois de eu tê-la abandonado, e eu tentava em vão chegar até ela, mas quanto mais eu me mexia, mais fundo parecia que se tornava o Lago Negro. Então ela disse: "Meu filho, fique onde está e simplesmente peça a Deus que te perdoe e permita que mostre o seu outro lado. Do amor, filho, da fé que você enormemente perdeu, mas que existe dentro de você. Eu sei que o tem, e aguardo sempre olhando por você, para que se mostre por inteiro, para que por seu próprio mérito possa sair de onde você mesmo se colocou." Sinceramente, suas palavras me incomodaram um pouco, pois por um momento achei que ela veio me tirar daquele lugar. Mas não, ela queria que eu me retratasse, e como em um passe de mágica, ela sumiu. Ela sumiu diante dos meus olhos e eu gritei. Gritei tanto que desfaleci de tão exausto que me encontrava. Quando acordei já havia se passado muito tempo.
e achei ter sonhado com tudo aquilo, mas tinha lá no fundo a impressão que era real. Eu me senti emocionado com aquilo e pedi que, se tivesse sido real, que acontecesse de novo. E foi quando me peguei pedindo a Deus que me mostrasse minha mãezinha. Foi quando, como que por um estalo de dedos, eu entendesse que era só pedir a Deus. Porque se existia vida após a morte, então meus pais estavam vivos. E foram sensações das mais saborosas que pude sentir em minha existência. A sensação da possibilidade de mudar, de saber que existem coisas que não somente as do lugar onde eu vivia. Joguei-me de joelhos e chorei. Chorei suplicando que Deus apenas me ouvisse, que eu precisava e muito pedir perdão. Fui tão sincero que onde meu chão era negro de barro sujo, se clareou. Parecia outro lugar, mas eu tinha medo de olhar. Tinha medo que fosse sonho, e quando eu olhasse aquilo, estaria sujo de novo. Então continuei pedindo perdão, chorando muito. E quando novamente abri os olhos, pude ver que não era mais noite, que tinha a luz do sol e que o chão não era mais negro. Fiquei por muito tempo com os olhos fechados, pois a claridade era algo que esquecia existir. Mas quando abri os olhos, pude ver o sol, a grama verde e até as árvores em meu redor. Assim fiquei estático por um longo tempo. Quando dei por mim, vi que havia saído daquele inferno. Vi que aqueles monstros não se encontravam mais ao meu redor. Então me pus em pé e segui para algum lugar, sem saber para onde e sem saber se tinha alguém por ali. Mas isso pouco importava naquele momento. O mais importante era sentir e viver aquilo antes que acabasse. Sim, porque em tudo que a vida havia me oferecido, eu precisava usufruir logo, porque achava que sempre acabaria. E eu achava que acreditava em Deus. Achava que acreditar era falar. E eu acredito em Deus. Mas Ele, nosso Pai, é um sábio em potencial e nos fez em condições de aprender a amá-lo crescendo, e não importa o quão difícil tenha sido ou é nossa trajetória. Mas o mais importante é que nunca o percamos de vista e que sempre possamos seguir sua trilha, pois onde houver luz do sol, da lua, das estrelas, terá o nosso Pai atrás e sempre, sempre nos esperando de braços abertos e um colo único e especial para deitar a cabecinha do seu filho amado. Continuei andando e feliz, conhecendo o novo lugar onde eu me encontrava. Sem exageros, eu não me lembrava de ter visto tão belo local enquanto encarnado. Andei e não vi ninguém, mas pude perceber que mais adiante tinha um lugar, como um prédio de pequeno porte. Então segui até lá. Parecia estar muito perto, mas o mais interessante é que, quanto mais eu andava, ficava mais e mais distante. Eu não pensava em nada, apenas me refazia daquela natureza, dos sons dos pássaros, do verde e do indescritível perfume que o ar exalava. Pude perceber bancos nesse grande jardim, todos brancos e grandes. Aproximei-me de um e sentei para descansar, porque por mais que eu andava, o prédio parecia ficar cada vez mais distante. Sentei e continuei olhando quanto a natureza é linda, e não podia deixar de agradecer a Deus e agradecer cada vez mais, pois se eu havia saído daquele terror, era porque Ele havia me tirado de lá. Uma moça de boa aparência e jovem sentou-se ao meu lado e disse: "Sou Aline, e você quem é?" Apresentei-me a ela e ficamos conversando como se fôssemos velhos amigos. Senti-me feliz e muito bem ao seu lado. Falamos do dia lindo, das flores, e ela me contou que havia feito sua passagem há longos anos e se encontrava lá por escolha sua. Escolheu receber quem por lá chegasse. Eu achei que era para me receber que ela estava lá, e de pronto já fui lhe contando o que havia acontecido, e docemente ela me escutava. Quando terminei,
ela me disse: Seja bem-vindo, José Augusto. Eu já o esperava. Eu perguntei: Mas como, se eu não sabia que estaria aqui? Só estou aqui porque tive uma crise de remorso e roguei por Deus. Como você sabia se a condição era que eu pedisse? Você não terá como saber disso. Ela me deu um sorriso leve e angelical e disse: José Augusto, aqui sabe mais do que se possa imaginar, mas não se atenha a isso. O importante é que você se encontre em um novo lar. E aqui terá condições de aprender e crescer muito, meu irmão. Eu ainda tinha muita culpa no coração, e ela pôde notar em minha fisionomia que fiquei triste, pois minha mãe voltou a reinar em meus pensamentos. Imediatamente a irmã Aline percebeu e me disse: Pare com isso, irmão. O fato é daqui em diante. Depois que você estiver restabelecido, poderá sim falar de seus pais. Mais uma vez olhei assustado para ela, pois não sabia como ela fazia para adivinhar meus pensamentos. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela disse: José Augusto, seja bem-vindo e venha comigo, pois lhe darei algo para comer e uma cama para descansar. Fiquei mais surpreso ainda, pois achava que morto não comia nem dormia, mas obedeci e fui. Entramos em uma sala bem grande que se dividia em várias outras salas menores. E entramos em uma delas, onde tinha uma cama e um armário onde colocava uma jarra com água e toalha branca. Pensei em como seria bom me deitar em uma cama macia e limpa, pois já nem me lembrava mais como seria viver essa sensação novamente. Parecia uma criança quando ganhava um brinquedo novo. Não via a hora de poder deitar. E a Aline riu de mim e falou: Irmão, tome um banho e deite-se com essa túnica, para o descanso merecido. Mais tarde você irá conhecer outros lugares comigo. Assim que a Aline saiu, eu me joguei sujo mesmo naquela cama e, nossa, que delícia! Que sensação maravilhosa! Permaneci por um longo tempo assim, até que adormeci. Adormeci até o sol ir embora. Quando acordei, me senti disposto, mas com muita fome daquele alimento que a Aline disse que teria. Então tomei banho, mas estranhava, porque estava morto e não tinha corpo. Mas sentia prazer em dormir, tinha fome e estava adorando o banho. Pensei em perguntar como era possível, uma vez que meu corpo tinha morrido. Mas como sempre, eu não durava muito com os meus pensamentos, pois levei para o outro lado os vícios que tinha como encarnado. A Aline voltou e sorriu-me, dizendo que agora sim estava bonito sem aquelas roupas sujas e de cheiro bom. A Aline me pegou pela mão e pediu que a seguisse. Então saímos do quarto e fui conduzido a outra sala bem grande, onde tinham várias mesas e vários espíritos sentados e comendo um caldo de cor amarela. Comiam com muito gosto. Sentei e a Aline disse para me alimentar também e agradecer muito a Deus por aquele momento, pois era de meu merecimento. Fiz uma prece até a metade, pois não me lembrava do resto. Foi quando um irmão ao meu lado disse a sequência e eu aos poucos fui me lembrando. Comi aquilo tudo muito rápido, pois a fome aumentava a cada colher que eu colocava na boca. Tomei água e me levantei voltando ao jardim, onde havia conhecido a irmã Aline. Lá fora pude constatar que em todos os bancos tinham espíritos, e todos olhando para o céu ou apenas sentados. Aproximei-me de um deles e pude ficar seu amigo. A Aline voltou e me apresentou para vários deles e delas. Foi quando vi que uma das moças que estava ali era uma conhecida minha de muito tempo. Sabia que a conhecia, mas não me lembrava de onde. Olhamo-nos muito, mas não nos falamos. A Aline reparou, mas ficou quieta, apenas deixando que eu percebesse que havia sim algo em relação àquela moça. O dia findou e fomos cada um para os seus aposentos.
pois era necessário o descanso no estágio em que nos encontrávamos. No dia seguinte, fui até a sala onde me aplicariam passes e passes. Saí de lá embebido em bem-estar. Pude notar que meus olhos tinham outro brilho. Pude sentir vontade de viver, uma vontade enorme de viver. E olha que depois de tudo que me aconteceu, eu desejei inúmeras vezes morrer de novo. Nossa, como me enganei quando cometi o suicídio, achando que acabaria com tudo. Eu continuava mais vivo do que nunca, e por mais incrível que possa parecer, depois de morto desejei com todas as minhas forças viver de novo. Foi quando a Aline chegou e disse: "Que bom, irmão, que bom que se sente assim. Você vai participar de um grupo de estudos que terá início amanhã. Portanto, hoje, quero que aproveite o nosso jardim e descanse o quanto quiser. Mas amanhã pela manhã, após o seu desjejum, apresente-se a mim nesse mesmo banco." Acordei e fui ao encontro com a irmã Aline. Quando cheguei lá, muitos já estavam acomodados e me juntei a eles. Foi quando vi aquela pessoa que me era conhecida, mas não sabia de onde. Entrou no mesmo local que todos. Irmã Aline tomou a frente, conferiu nome por nome, se estavam todos no local, e colocou-se à nossa frente, onde nos esclareceu que ali era uma escola e nós, espíritos recém-chegados e com muitos problemas de compreensão, poderíamos sentir melhor e com muitas dúvidas esclarecidas. Foi nos apresentando o Sr. Emílio, que nos daria as aulas seguintes. Ficou claro que nossa parte era aprender, e a ideia, eu confesso, foi muito boa, porque embora eu tivesse gostando e muito de estar lá, tinha muitas dúvidas dentro de mim. Eu saberia sim aproveitar esta grande oportunidade de tirar qualquer dúvida que fosse. Foi sugerido ao Sr. Emílio que cada um se apresentasse ao outro, e após fôssemos um de cada vez à frente e relatasse a nossa história até aquele momento. Éramos mais ou menos 40 espíritos com similaridades nas histórias, e com o passar das apresentações, fui me sentindo mais confortável, pois todos ali eram e muito devedores como eu. Foi chegada a minha vez e relatei tudo, sem omitir nada. Mas confesso que durante a narração pude me emocionar e reviver muito do que eu passei. Mas o fiz como me haviam solicitado. Ao final, todos já se conheciam e pude constatar que aquela irmã que me deixou pensativo era sim uma conhecida de carne minha. Ainda não tinha certeza de quem era e nem de onde, mas sabia que a conhecia. Terminadas as apresentações, foi passada uma circular onde continha os dias e horários que ali deveríamos nos apresentar para dar sequência às aulas. Tivemos o resto do dia livre, uma vez que teríamos aula a partir do outro dia durante toda a semana.